Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixe sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Você que tá inscrito no canal e você que vai se inscrever no canal, do lado do nome inscreva-se, tem um sininho. Clica nesse sininho, vai aparecer uma série de opções. Clica ali em todos, para que todas as postagens aqui do canal cheguem até você. Do lado do celular vai aparecer uma barra de notificação com todas as postagens, para que você fique atenado a todas as postagens do Jean Maria Doutrina Católica. Vamos estar falando hoje sobre uma serva de Deus muito conhecida aqui na Bahia, sobre Maria Milza. Confesso que desde o momento que eu criei esse canal, tenho interesse de falar sobre Maria Milza. Aqui no canal já tem uma pasta só falando sobre a vida do santo, falando sobre o ensinamento do santo, comentário, ensinamento dos santos, dos doutores da igreja, de pessoas que foram alcançadas por Deus, que pode nos edificar. Aqui hoje vou estar fazendo reflexões algumas sobre esse escrito aqui do padre Gabriel Vilaverde, um extraordinário livro. Recomendo para que você possa ter ali um aprofundamento, um conhecimento mais profundo sobre quem foi Maria Milza, né? E também quero estar tratando aqui de relatos também que eu cresci escutando do meu avô, né? Testemunho que eu cresci escutando do meu avô quando eu era mais jovem, mais adolescente, costumava ir à casa de meu avô e lá ele que conheceu, ele que teve direções espirituais, ele que aprendeu muito, também me passou muito do que foi aprendido com Maria Milza. Essa mulher extraordinária, uma santa, sim, uma santa, porque lá no Vaticano já reconheceram que Maria Milza não foi uma pessoa qualquer. Houve algo de extraordinário na vida dela e o processo de estudo sobre ela já se iniciou, né? Então, hoje vamos estar fazendo esse comentário. Mas você que está em sua casa e tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Toda pregação, gosto de iniciar com a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, segundo 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4, que diz assim: há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os mistérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outros uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, o outro dom da fé. Pelo mesmo Espírito, a graça de curar a doença. No mesmo Espírito, o dom de milagre. A outros, a profecia. A outros, o discernimento do Espírito. A outro, a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação da língua. Mas é um mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que tem em sua casa, tem a Bíblia, beija a santa palavra de Deus e vamos estar dando início a mais esse vídeo. Então, aqui no canal já tem uma pasta só falando sobre os santos. No vídeo anterior, falei um pouco sobre quem foi Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, nosso orgulho, nossa alegria para os baianos, nosso incentivo para buscar a Deus. Então, a alegria de falar do santo é isso. O que foi o santo? Os santos são esses pontos luminosos. A gente vê o agir de Deus, a gente sente a presença de Deus através desses santos, da história desses santos que edifica a nossa fé, que nos aproxima de Deus. Estimula-se que na história da igreja
houve aproximadamente cerca de 20 mil santos que foram canonizados. Desses 20 mil santos que foram canonizados, muitos a igreja nunca ouviu falar. Muitos a igreja sequer sabe que existiu. Muitos só serão entendidos e conhecidos lá no céu. Mas muitos desses Deus permitiu que se conhecesse. Quando a gente olha para o ensinamento do evangelho, nós observamos que ali os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus ele fazia milagres. Por que Jesus fazia milagres? Jesus fazia milagre para mostrar para todos que era Deus. Jesus fazia milagre então para lhe chamar a atenção. Jesus fazia milagre com a finalidade última e maior de edificar a fé daqueles que assistia. Então Deus ele permite na vida de muitas pessoas sua graça, o derramamento do Espírito Santo para edificar as pessoas na fé. Então, hoje vamos estar falando hoje um pouco mais sobre uma pessoa que foi iluminada na fé. Certamente hoje vamos falar sobre Maria Milza. Maria Milza, uma mulher, uma menina que nasceu ali em Alagoas, né? Então, para ficar mais seguro, eu vou ler aqui, vou mostrar a edição do livro do Padre Gabriel Vilaverde. Confesso que eu ganhei esse livro. Não tinha coisa melhor para eu ganhar. Para quem é mais próximo, para aqueles que me conhecem, sabem o quanto eu valorizo cada livro que me aproxima de Deus, que edifica a fé, que dá sede da salvação. Então, cada livro que eu ganho é um dos melhores presentes. Para quem está, esse livro é a 2ª edição. Para quem tem o livro e quer estar acompanhando aquilo que vai ser falado ao longo do vídeo, página 34. Vamos fazer algumas reflexões, lida e depois vamos refletir. Mãezinha era um apelido, né? Maria Milza, seu nome. Mãezinha era uma maneira carinhosa que as pessoas se referiam a Maria Milza, por ela ser acolhedora como uma mãe. Ela tinha todos como seus filhos, assim como Nossa Senhora acolhia ali a todos como os filhos. Mãezinha foi um apelido carinhoso que deram a Maria Milza. Maria Milza Santos Fonseca, seu nome de batismo. Filha caçula de um casal de lavradores, seu pai Teotônio, sua mãe Teresa. Desde criança demonstrou uma pessoa especial. Seu nascimento, conforme os familiares, foi um parto cheio de graça. Joana Vieira, sua madrinha, assistia ao momento. De repente, uma luz esférica de tamanho gigantesco brilhou no céu e iluminou a humilde casa. Então imagine, Maria Milza, logo no seu nascimento, já foi testemunhada pelas pessoas que a acompanhavam por um milagre, por um mistério, por algo extraordinário, algo misterioso. Não era noite de lua cheia, assim afirma seu pai Teotônio. E no momento que aquela criança vinha ao mundo, Deus confirmava através desse sinal, porque Deus às vezes se comunica com nós através de seus sinais. Uma esfera de luz tomou aquela casa humilde, iluminou aquela casa. E Teotônio, como pai de Maria Milza, olhou para lá de fora e disse: hoje não é noite de lua cheia, de onde surgiu então essa luz bonita, essa luz bela, essa luz que tomou a casa? E foi ali, já me passou pela mente aqui também, assim como João Batista, semelhante, não igual, mas semelhante a João Batista, que ali quando o pai de João Batista perguntaram o nome, então a língua do pai de João Batista, ela desenrolou, falou: João é o seu nome, como um sinal, Maria Milza, como um sinal que ali vem alguém escolhida por Deus, alguém ali
escolhida por Deus para ser instrumento de Deus, testemunho de Deus, que edifica a fé e que faz milagre. Então, aqui já conta um milagre extraordinário. Da própria Milza, pouco se ouviu, ou seja, era uma menina modéstia, era uma criança humilde. Maria Milza, em sua infância, era uma menina modesta, humilde, discreta. Claramente se via com uma pessoa mais recolhida. E aqui relata um fato interessante no livro. Para quem está com o livro do Padre Gabriel Vilaverde, a segunda edição, na página 35, não tem como narrar todos os milagres, que são uma enxurrada de milagres, mas a página 35, algo interessante. Maria Milza, na sua infância, né, aqui narra algo como que a família foi para um lago, a família se reuniu ao lago, e ali a menina Maria Milza, ela foi nadar, foi mergulhar. E desse momento ela afundou. E aí afundou e a família começou a procurar, começou a chamar por ela. E aí deram como que afogada, o tempo se passou. Depois aparece ali Maria Milza saindo da água totalmente enxuta, seca. Então questiona a criança: como é que você está enxuta? O que é que aconteceu? Ela: não, quando eu estava dentro da água, eu estava protegida por uma esfera. Como é que aqui está escrito? Por uma esfera, um globo de vidro. Eu estava protegida de um globo de vidro, ou seja, ela afundou na água e um globo de vidro misterioso de Deus protegeu ela de maneira que ela saiu enxuta, saiu seca. Extraordinário. São fatos narrados, testemunhados por familiares, por vizinhos, por pessoas próximas e que você encontra aqui no livro do Padre Gabriel Vilaverde. E aqui eu vou testemunhar também notícias de cura. Eu li aqui a passagem de 1 Coríntios no capítulo 12, onde o apóstolo São Paulo fala da diversidade de dons. A um é dado o dom de cura, a um é dado o dom de língua, a um é dado o dom de interpretação de língua, a outro é dado o dom de milagre, a um é dado o dom de cura e libertação, coisas que a gente vê comumente também, visivelmente, na linguagem popular, ao vivo, na renovação carismática, no meio carismático, no batismo no Espírito Santo. Pois é, ao longo da história da igreja, isso não é novidade. Isso foi se perpetuando. Nós podemos notar muitos milagres, muitos desses efeitos carismáticos ali naquele livro Dons de Milagre, onde a introdução do Padre José Eduardo, que fala muito sobre esses dons, e aqui testemunhamos ali no sertão da Bahia sobre Maria Milza. Veja, um dom de milagre. Notícia de algumas curas também são encontradas. Sua irmã mais velha, Doralice, teve uma torção no pé, que resultou numa inflamação. Deixou o local inchado, impedindo-a de andar devido a tantas dores que sentia. Vendo o sofrimento da irmã, Milza pediu para rezar e tentar aliviar a sua dor. Dora, levando aquilo como brincadeira, perguntou: tu sabe rezar, Milza? Ela insistiu em dizer: deixa eu rezar, Dora. Ajoelhou-se, rezou 3 Ave Maria, uma Salve Rainha. O efeito foi imediato. Sem perceber, Dora já estava andando sem sentir dor. Nossa irmã, desde menina, se mostrou muito diferente de todas as crianças daqui do lugar. Então, assim, aqui é a narrativa, é o testemunho da própria irmã Dora falando como era Maria Milza. Por isso o escrito está falando assim: nossa irmã, desde menina, se mostrou muito diferente de nós. Ou seja, Maria Milza, uma menina ali do povoadozinho
de Alagoas, aqui no Nordeste, no sertão da Bahia, né? Dali próximo a Itaberaba, em Alagoas. Maria Milza, né, que nasceu aqui, outra página, falei, dia 15 de agosto de 1923. Maria Milza dos Santos Fonseca, uma menina que logo no nascimento teve traços de algo que especial estava por vir na vida dela. Então Maria Milza, como uma mulher humilde, como uma mulher de Deus, ela logo, qual é o natural de um adolescente? O adolescente, ele quer ir para festa, a adolescente ela quer paquerar, a adolescente ela quer, sei lá, o que se passa, muitas coisas, entre aspas, se divertir. Maria Milza, logo de cedo, tinha traços de alguém especial, tinha traços de alguém que tinha algo extraordinário nela. Ela ouvia boatos de alguém que tinha sido ficado enfermo, alguém que estava doente. Ela ia a pé à casa da pessoa, então ela ia à faxina, ela cuidava do enfermo, fazia comida para o enfermo, se necessário dava comida na boca do enfermo. Era uma coisa que despertava a atenção dos familiares. Um adolescente nessa idade, ela quer festa, ela quer as vaidades, ela quer coisa de adolescente. No entanto, Maria Milza, ela se interessava em ajudar, em ser caridosa. É aquilo que descreve a Sagrada Escritura em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, onde a Sagrada Escritura fala que a caridade cobre a multidão de pecado. Ou aquilo que descreve o próprio apóstolo São Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13, em seguintes, onde todo o percurso da Sagrada Escritura fala sobre o amor, sobre a caridade. E aqui a gente vai entender que Maria Milza não foi tida por santa somente pelos dons. Algumas pessoas, alguns relatos, inclusive no próprio livro do Padre Gabriel Vilaverde, seu escrito, seu testemunho particular vai dizer que Maria Milza teve todos os dons como Padre Pio. Muitos de nós ouvimos falar de São Pio de Pietrelcina, o santo de Pietrelcina, São Padre Pio. Maria Milza teve todos esses dons, segundo alguns testemunhos da vida dela. Então, era aquela adolescente que se preocupava em ajudar, se preocupava em zelar pelo próximo. Ali, falava para a mãe, estava onde Milza, que ela saía, eu fui brincar, mãe, mentira, ela ia ajudar as pessoas, o testemunho dos parentes ao longo da vida dela foi assim. Ali no início da sua adolescência, ela vai para Salvador, ela trabalha, né? Não dá, por algum motivo não dá certo. Na volta, ela tem como uma locução interior, ela escuta no interior dela uma voz que diz que a partir de agora muitas pessoas iriam até ela. Muitas pessoas agora iriam em busca dela e ela iria atender essas pessoas. E ela faz com aquilo semelhante, né? Semelhante àquilo que aconteceu com Santa Dulce, uma dedicação de cuidar dos próximos, mas de cada pessoa, como eu li ali em 1 Coríntios capítulo 12, dá diversidade de dons. E Maria Milza, Deus não agiu só com a caridade, Deus derramou abundâncias de dons extraordinários. Então se dirigia para ela pessoas cegas e voltava enxergando, pessoas aleijadas voltava caminhando, pessoas cegas e voltava enxergando, porque não dá tempo de ler o livro inteiro. Mas é isso que é o testemunho que fala. Maria Milza foi uma pessoa de fé, era uma pessoa que andava frequentemente com seu rosário, era uma mulher que tinha intimidade com Nossa Senhora. Particularmente, eu já testemunhei, o Padre Gabriel, eu acredito que está na 3ª edição desse livro, ele relata que em uma ocasião, uma mulher, deixa eu me recordar corretamente, né? Uma mulher, ela testemunhou o falecimento de uma pessoa que participava dessas casas. Não precisa citar. Essas casas que não são católicas. E aí essa mulher, ela começou a sentir algo na vida dela. Na garganta da mulher. A mulher não pôde mais falar. Fechou-se a garganta. Ela foi fazer exame em diversos hospitais e ali não obteve resultado.
Um dia essa mulher foi até Maria Milza. Aqui estou encurtando a história, né? Quem quiser o livro vai comprar o livro do padre. Um dia essa mulher foi até Maria Milza. Quando Maria Milza viu aquela mulher, sem aquela mulher relatar nada para Maria Milza, ela, ao ver a pessoa, ela tinha aquilo que a igreja chama de ciência infusa. Ela tinha um dom sobrenatural de olhar para a pessoa e ver o interior da pessoa, ver a vida da pessoa. Não era só o dom de ciência. O que é o dom de ciência? O dom de ciência, ele é semelhante ao dom de profecia. O dom de profecia, geralmente, a pessoa é tida como microfone de Deus. Eis o que fala o Senhor, assim fala o Senhor. Você vê muito disso ali no Velho Testamento. Assim fala o Senhor, eis o que diz o Senhor. Aí Deus falando propriamente, usando a boca da pessoa. A profecia geralmente ela é mais longa. E a ciência é como algo mais curto. É como um diagnóstico mais curto. E ela vem sempre com a palavra de sabedoria. Ela não só, a dom de ciência, ela não só vem como revelar algo íntimo da pessoa, mas ela vem trazer uma solução para aquele problema. Quando o dom vem de Deus, geralmente ele não vem só o problema, mas também vem a solução dos problemas. Em alguns fatos também, tem alguns tipos de profecia que fala de alguma coisa ruim que vai acontecer e não vou entrar nesse relato agora. Mas Maria Milza não só tinha o dom da ciência, mas a ciência infusa. O que é ciência infusa? Ela olhava para a pessoa, não precisava estar em momento de oração, não precisava, ela já via o interior da pessoa, é como um raio-x da vida da pessoa, do que se passava a pessoa, do que acontecia da pessoa, e ela já ia diagnosticando a pessoa. Foi o que aconteceu com essa mulher que adquiriu esse problema na garganta que nenhum médico conseguiu identificar o que acontecia. Ou identificou e não achou a cura, enfim. Então foi até Maria Milza. Maria Milza viu que tinha e olhou para cima assim e falou assim, como que se afaste dela. Corre, vocês vão ali da cozinha, peguem uma rosa, façam um chá daquela mulher. Imediatamente a mulher vomitou uma gosma verde, e a mulher voltou a falar. Então assim, isso ouvi o padre falar em uma homilia há um tempo atrás. Para ter a história mais concreta, mais correta, mais específica, você pode estar comprando a 3ª edição desse livro aqui. Então assim, são relatos que a gente escuta sobre quem foi Maria Milza. Uma mulher que teve um chamado de Deus, né? Tem um testemunho aqui que eu não sei se eu vou encontrar, né? A Maria Milza que andava sempre com rosário, Maria Milza que tinha intimidade com Nossa Senhora. Era muito do relato do livro, não dá tempo de eu ler para estar ficando um vídeo muito extenso e também cansativo. É como ela, relato que se ouve aqui, é como se ela tinha realmente as mesmas, vou usar essa expressão assim, entre aspas, as mesmas regalias de Padre Pio. Conversava com Jesus, conversava com Nossa Senhora, né? Então na história da igreja que houve aqueles que foram santos, e já por ser santo já é super extraordinário, e houve aqueles que foram os grandes santos, como São Francisco de Assis, aqui um exemplar, uma camisa, como São Francisco de Assis, como São Padre Pio de Pietrelcina, né? Como Santo Tomás de Aquino, pessoas que, como Santa Teresa de Jesus, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como Santo Antônio de Pádua, onde testemunhamos grandes milagres, extraordinários milagres, relatos extraordinários, como São Vicente de Fé, né? E aí vai adiante. Aqui encontrei. Aqui é a parte que eu falei que Maria Milza agora ia atender todas as pessoas. Providência de Deus, não procurei nada. Chegando em casa, Maria... Aqui, melhor, vamos ler para ficar uma coisa mais... Página 40. A legítima locução, diz Afonso Munhad, não sei se estou pronunciando corretamente. Vem a pessoa improviso como presente de Deus. Pode acontecer tanto no momento de oração, numa situação cotidiana.
Quando isso ocorre dentro de um ambiente religioso, como no mosteiro, convento ou casa destinada à atividade religiosa, ou mais ainda com pessoas consagradas, padres, freira, monge, fica mais fácil o discernimento, pois temos aqui a presença de um confessor. Aqui, como eu estou lendo ao vento, explicar. Estou explicando um pouco o que é locução interior para logo que narrar lendo um fato que aconteceu com Maria Milza, para ficar mais uma coisa mais segura, porque eu estou lendo, não falando que é algo que eu memorizei. Então estou falando aqui, o padre colocou primeiro o que é a locução interior. Quando isto ocorre dentro de um ambiente religioso, como no mosteiro, convento ou casa destinada à atividade religiosa, ou mais ainda, com pessoas consagradas, padre, freira ou monge. Fica mais fácil o discernimento, pois no caso de Maria Milza, a coisa se torna complicada, pois ela mesmo sendo católica, praticamente com certeza não se aprofundava no estudo da questão. Daqui um pouco eu explico o que eu estou lendo para ficar mais claro. Nessa época, pouco texto religioso circulava pela zona rural, e se resumia em livro de reza. Como diz o historiador Cândido da Costa, pertencia não raro aos cristãos analfabetos. Um estudo do catolicismo no sertão da Bahia. Então aqui, Maria Milza, ela foi flagrada por uma locução interior. Locução interior, um dom místico, uma ação mística, onde ela escuta a voz de Deus claramente, que dá para distinguir que não é algo da sua cabeça pedindo para fazer algo. Posso citar aqui o exemplo do Padre Gubi. Todo mundo tem aquele livrinho azul do Padre Gubi, né? Todo mundo assim, eu vejo muito comum. Padre Gubi teve locuções interior e direções sobre Nossa Senhora. Para ficar mais claro. A reação de Milza ao passar pela experiência da locução interior é contada pelos familiares. Então, os familiares que estavam próximos testemunhou, para não ser algo narrado somente por ela. Tudo é testemunhado, e até hoje, aqui onde eu moro, muitas pessoas viram, e também muitas pessoas da região daqui, de Maragogipe, viveram o milagre de Maria Milza. Como temos, por exemplo, ali João de Deli, da comunidade zona rural de Maragogipe, Rio dos Paulos, que teve o milagre de Maria Milza e até hoje pôde testemunhar. Você pode ver esse milagre ali no YouTube do Padre Gabriel Vilaverde. O milagre aconteceu até com pessoas que podem testemunhar até os dias de hoje. Este relato da palavra conseguiram memorizar devido à falta de cultura escrita. Segundo seu irmão Noé, a jovem Milza parou de bordar, olhou Antonita para sua prima e disse: Anita, tem uma coisa aqui me dizendo que a partir de hoje vou curar cego, aleijado, saber a vida das pessoas. Será que eu estou ficando louca, Anita? Aqui Deus está falando para ela que a partir de hoje Deus vai conferir maiores dons e maiores responsabilidades. Olha o que Deus está falando através de uma locução interior a Maria Milza. Anita, tem uma coisa aqui me dizendo que a partir de hoje vou curar cego, aleijado, saber a vida das pessoas. Será que estou ficando louca, Anita? Não, Milza, de jeito nenhum. Responde sua prima no intuito de acalmá-la. O diálogo com Anita prosseguiu e, para a confirmação do fato, Milza perguntou: Anita, tem alguém aqui por perto que é doente, que só fica deitado? Aqui foi uma pergunta. Sua prima pergunta ao pai e ele sabia da existência de algumas pessoas enfermas naquela região. Descobriu que numa fazenda próxima havia uma casa e dentro dela um jovem paralítico. Trouxeram o garoto num carrinho de mão e Milza, como um arauto da esperança, pronunciou: Você não pode andar? Uma pergunta. Venha, levante, como Jesus também ali no Evangelho falou para aquele paraplégico. Levanta e anda. Como aquele que foi ali, que abriu o telhado e desceu numa maca, que ele dizia assim: teus pecados estão perdoados. Os fariseus murmuraram: quem é você para perdoar os pecados? Então Jesus fala assim:
para que creia na existência do Filho do Homem. Eu te ordeno, levanta, toma tua maca e anda em nome de Jesus. O mesmo Deus que ali ele faz um milagre no Evangelho, hoje ele se serve dessa mulher para provar que Deus ele age através daquele que ele escolhe. Aqui é o que fala. Venha, levante, mãezinha do céu que está pedindo. Olha, Nossa Senhora que está pedindo. Nossa Senhora está dizendo que aquele jovem vai se levantar. Com um pequeno esforço, o jovem se levantou para a surpresa dos presentes da pobre Milza. O jovem se levantou. O milagre aconteceu. Segunda edição do livro, página 41. Anita tinha um namorado, mas o namorado não agradava seu pai. Não, saltei um parágrafo. Chegando em casa, a Maria Milza reuniu os familiares, revelou o que aconteceu. A mensagem recebida conforme a sua palavra foi o seguinte: devo voltar para casa, arrumar tudo e preparar o povoado, pois Nossa Senhora me escolheu para ser sua mensageira. Maria Milza está falando aqui que Nossa Senhora disse que ela foi escolhida para ser sua mensageira. Aqui na terra virão pessoas de todos os cantos para me ver sem precisar de convite. E isso aconteceu. Testemunho vivo do meu avô, que testemunhou muitas vezes que daqui da região de Maragogipe saía carros e mais carros de romaria para Alagoas, ali no sertão, no lugar humilde onde vivia Maria Milza, em Alagoas ali, né, em Itaberaba. Além disso, sua missão também consistiria em rezar pela igreja e pela restauração do clero. Anita tinha um namorado, mas o namorado não agradava seu pai. Zavinho, como era chamado, insistia, mas Anita não queria contrariar sua família. Um dia, indo para a Santa Missa, em Itaberaba com Maria Milza, ambos montados no cavalo, Milza disse a Anita: antes de voltar, vamos passar no correio. Zavinho mandou uma carta para você, onde ele diz tais coisas e ainda mandou uma foto que ele está de bigode. Tá muito engraçado. Anita, envergonhada, quis que a própria Milza pegasse a carta e ficou esperando ao lado de fora. Ela voltou sorrindo com um envelope nas mãos, mostrando a foto do rapaz com bigode. Carmen, sua sobrinha, também relata uma cura inesperada. Tia Milza estava assistindo a missa quando disse: Dona Guilhermina, cadê seu neto? Era um menino aleijado. Ela respondeu: ficou em casa, Milza. Pois mande buscar ele ligeiro. Foram buscar o menino. Quando ele chegou, Milza colocou o menino nos braços e pediu um copo de água. Deu um pouco para ele beber e passou o resto nas suas pernas. O menino se curou na hora e ficou radicalmente curado. Então isso é detalhe dos milagres que foram inúmeros que Maria Milza fez. Meu avô, João Josefino de Jesus, teve muitas direções espirituais, das quais me servem até hoje. E aqui vou contar um testemunho que meu avô me contou, que Maria Milza passou para ele. Uma das ocasiões que meu avô, seu João Josefino de Jesus, também conhecido como João Novo, ele falou para mim que ouviu de Maria Milza a seguinte passagem: a casa que reza o ofício de Nossa Senhora, o demônio não quer passar nem a unha na cerca da divisa daquela casa. Veja o poder do ofício de Nossa Senhora. Maria Milza falou para meu avô me contou, e até hoje tem uma devoção de, junto com o rosário, rezar o ofício todos os dias. Aqui não está no livro do Padre Gabriel Vilaverde. Aqui é um testemunho meu particular, então fica aqui parênteses, a pessoa acredita se quiser. Estou colocando entre aspas algo que eu escutei, algo que eu guardo até hoje. Então ela disse assim: daí em diante as locuções, aqui voltando para o assunto do rapaz de bigode. Daí então a locução se multiplicaram e também visões. Por mais que ela quisesse esconder esse dom das pessoas, o povo acabava descobrindo. Dentro de casa,
o êxtase. Agora me lembrou de Santa Gema Galgani, que tinha frequente êxtase, como outro número santo. Constava a própria família, não encontrava explicação. Sendo mesmo uma pessoa muito sensata, começou a sentir dúvidas sobre o que estava acontecendo com ela. Seria algo de Deus ou distúrbio mental ou confusão do demônio? Aquilo que aconteceu também com Santa Teresa d'Ávila e aquilo que aconteceu também com Lúcia de Fátima. Em alguns dos momentos se questionou se vinha de um demônio ou se vinha de Deus. Para ter resposta, passou a rezar sempre o ofício da Imaculada, como se fosse algo ligado à força oculta. Seria disperso pelo poder da oração. Acabei de falar de ofício. Falo se Deus é testemunha. Nem imaginava que ia acabar de ler ofício. Acabei de dar um testemunho sobre o ofício. E é um costume do povo nordestino recorrer a rezar ofício em diversas circunstâncias. O tempo foi passando e Misa reconheceu que não era a tentação do maligno, mas realmente o carisma do dom de Deus. Eu vou me ater até aqui, para que não fique muito longo a leitura do livro. Então, pessoal, dentro desse vídeo, quero te passar um pouco de quem foi Maria Milza. Não tenho aqui a presunção de querer passar toda a história dela. Queria fazer esse vídeo, tinha desejo de fazer esse vídeo há muito tempo. Aqui onde a gente mora, tem também relatos de outras pessoas que foram paraplégicas, que hoje anda, pessoas que nasceram com o pé torto, que hoje anda aqui na região, que experimentaram milagre e que todos ao redor viu de Maria Milza. Uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher que experimentou a graça de Deus e que todos da sua época pôde testemunhar. Aqui da Bahia, aqui no sertão da Bahia, houve também uma santa chamada Maria Milza. Eu me refiro a santa porque já abriu o processo e todos aqui, muitos daqui já ouviu, já notou, já presenciou histórias dos milagres extraordinários de que Deus usou Maria Milza. Deus se serve dessas pessoas para edificar a nossa fé, para ajudar o povo, para acolher o povo, porque Deus ele vê o sofrimento de seu povo. Deus ele tem um projeto para o seu povo, né? E Deus ele traz esses testemunhos, como eu citei no princípio do vídeo, porque Jesus fazia aqueles milagres por diversos motivos, entre eles um dos quais eu posso citar é para edificar a fé daquelas pessoas, para que as pessoas acreditassem, para que as pessoas se sentissem edificadas na fé, para que as pessoas sentissem sede da salvação, sede do céu, para que as pessoas tivessem interesse de buscar o céu. A palavra do Senhor fala em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que ainda não se vê. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse testemunho, essas histórias, esses escritos edifica a nossa fé, nos dá impulso para buscar a Deus, nos movimenta a nossa fé para acreditar com mais fervor, com mais certeza, com mais exatidão. Ainda sobre a fé, o apóstolo Tiago fala em Tiago, no capítulo 2, no versículo 18, tu tem fé, eu tenho obra, mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, fala assim: assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. E certamente as obras e o testemunho que Maria Milza, que foi usada por Deus, deixou aqui na terra, foi grande, foi verdadeiro e foi instrumento de Deus, que até hoje nós podemos testemunhar e arde nosso coração, abrasa nosso coração. Assim como os discípulos de Emaús, que caminhou com Jesus, andou com Jesus e não reconheceu o Mestre, até nos dias de hoje, muitas pessoas que buscam a Deus
que amam a Deus, se dedicam a Deus, que carregam no seu interior o Espírito Santo do próprio Deus, muitas vezes não são vistas, não são reconhecidas, não são observadas. Mas Deus, que é o autor de todas as coisas, criador de tudo que existe, ele quis que Maria Misa fosse vista e, mais do que isso, fosse instrumento de acolher o sofrimento do povo, a ajudar o povo, a levar o povo a ter Deus, a aumentar a devoção à Virgem Maria Imaculada, como fala Eclesiástico no capítulo 24, no versículo 24. Eu sou a mãe do puro amor. Nossa Senhora é aquela que diz Cântico do Cântico, no capítulo 6, no versículo 10. Quem é esta que surge como aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, temível como exército em ordem de batalha? Certamente Deus, quando derramou essas graças a Maria Milza, ele já sabia que um dia seu dom, um dia seus milagres, um dia aquilo que Deus se serviu dela para acolher seu povo, iria se espalhar. Assim como São Padre Pio de Pietrelcina também, ele falava que o São Padre Pio daria a falar muito mais depois de sua morte do que em vida. Maria Milza hoje é conhecida pelos mundos. E hoje eu tenho a alegria de testemunhar um pouquinho da história dela. Eu tinha sede, eu tinha vontade, eu tinha curiosidade, eu tinha dedicação de falar sobre Maria Milza. E aqui no finalzinho desse vídeo eu quero falar um testemunho particular. Nunca tive a oportunidade de conversar com ninguém. Quando eu lia esse livro, eu senti nessa casa um perfume misterioso, muito forte e agradável nessa casa. Não sei descrever até hoje, mas confesso que trouxe uma paz interior ao meu coração. Certamente do céu foi Maria Milza que já me preparava para fazer esse vídeo. E que ele possa também edificar a sua fé. Que você possa despertar a buscar mais santo da igreja. Porque o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 851, diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. O Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Devemos ir em busca da verdade. Ainda sobre a verdade, o Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala em sua própria pregação que ele mesmo era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida. E os santos aqui na terra são esses espelhos da graça de Deus que nos impulsiona a buscar a verdade que é Deus. Maria Milza era uma seta viva que nos apontava até Deus, como o próprio João Batista descreve em Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 30, que ele cresça, eu diminua. Maria Milza, com sua extraordinária humildade, sobre o que é exaltar a glória de Deus, exaltar o nome de Maria, e ela sempre se diminuía, se colocava no seu lugar, deixando para nós a riqueza do testemunho do que é viver a humildade, buscar a humildade, crescer na humildade, na caridade, do amor a Deus pelo Evangelho. Sua pregação maior foi aquilo que descreveu São Francisco de Assis: pregai com a vida, caso necessário usar as palavras. Que Deus possa te abençoar, te iluminar. Se você ficou até o final do vídeo, deixa aqui embaixo seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe para outras pessoas também recordar, lembrar, e para aqueles que não conhecem, saber um pouco sobre a história, quem foi Maria Milza. Uma mulher santa, uma mulher humilde, uma mulher que serviu a Deus no sertão da Bahia. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.